Já rodei esse Brasilzão quase todo, de norte a sul, de leste a oeste. Conheço mais estrada do que muita gente conhece de rua. Mas nada, eu disse nada, me preparou para o que eu vivi naquele dia. Uma voz, um grito de socorro vindo do mato. E quando eu fui ver quem estava chamando por ajuda, meu mundo desabou. Era quase meia-noite quando parei o caminhão na beirada da BR-153, ali perto de Jaraguá, em Goiás. O diesel estava no fim, e a próxima bomba ficava ainda uns 50 quilômetros à frente, em Rialma. Mas não era só isso que me incomodava. Era aquele silêncio pesado do cerrado, quebrado apenas pelo barulho dos grilos e pelo vento que balançava as árvores secas. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Cabecinha. Faço essa rota há quase 20 anos, levando carga de São Paulo para Palmas e volta. Já vi de tudo nessa estrada: acidentes, assaltos, gente desesperada pedindo carona. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que eu não conseguia explicar. Acendi um cigarro e encostei no para-choque. O cheiro de diesel misturado com a poeira da estrada me lembrava de casa. Ou melhor, do que um dia foi casa. Fazia 3 meses que Mariana, minha filha de 14 anos, havia desaparecido. E o pior, eu nem soube no mesmo dia. A mãe da menina, minha ex-esposa Cleusa, com quem vivia um casamento destruído por brigas, orgulho e silêncios, não me avisou imediatamente. Estávamos nos separando. A última conversa foi uma discussão feia, cheia de gritos e portas batidas. Eu saí de casa batendo a porta da alma junto. Mal olhei para a Mariana naquele dia. Nem disse, eu te amo. Joguei o cigarro no chão e o pisei com força. As mãos tremiam. Sempre tremiam quando eu pensava na minha filha. Onde ela estava? Será que estava com fome? Com frio? Com medo? O celular vibrou. Mensagem da Cleusa. Nada ainda. Polícia disse que vai expandir as buscas. Sempre as mesmas palavras vazias. 3 meses e nada. Como se a terra tivesse engolido Mariana e as 2 amigas dela. Voltei para a cabine. O banco estava quente, grudento de suor. Liguei o motor, aquele ronco conhecido que me acompanhava há décadas. Precisava seguir. Sempre precisava seguir. Era a única coisa que eu sabia fazer, pisar no acelerador e deixar a dor para trás. Mas naquela noite, a dor veio junto. Enquanto dirigia pela estrada vazia, as lembranças voltavam como bofetadas. Mariana colando uma figurinha do BTS no meu para-brisa. Ela rindo quando eu reclamava da musiquinha de chinês. Ela me pedindo para levar no shopping, e eu sempre dizendo que não tinha tempo. Sempre sem tempo. Sempre correndo atrás de mais uma carga, mais um frete, mais um motivo para não estar em casa. Agora eu tinha todo o tempo do mundo. E ela não estava em lugar nenhum. O caminhão cortava a madrugada como uma lâmina. Faróis iluminando pedaços de asfalto rachado, placas desbotadas, mata fechada dos 2 lados. Poucas vezes a solidão pesa tanto quanto numa estrada vazia no meio da noite. É como se o mundo tivesse sumido e você fosse o último homem vivo dirigindo para o nada. Passei por um posto fechado com uma placa pichada. Lanchonete do Zé, aberto 24 horas. Mentira. Estava tudo às escuras. Mais à frente, uma igrejinha pequena com uma cruz torta no telhado. Pensei em parar, entrar, fazer uma oração. Mas para quê? Deus devia ter coisa melhor para fazer do que escutar caminhoneiro desesperado. O rádio chiava. Tentei sintonizar alguma estação, mas só saía estática. Desliguei. O silêncio voltou, pesado como pedra no peito. Foi quando vi a placa. Fazenda Santa Rita, 5 quilômetros. Conhecia aquela região. Tinha uma estradinha de terra que levava para o interior, onde ficavam algumas casas antigas quase abandonadas. Gente que tinha fugido da seca, da falta de oportunidade, da vida dura do campo. Reduzi a marcha. O caminhão ronronava baixo, quase sussurrando. E foi aí que eu ouvi um grito, longe, abafado,
mas era um grito. Pisei no freio. O caminhão parou com um gemido dos freios a ar. Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas agora tinha algo diferente. Como se alguém estivesse segurando a respiração no escuro. Esperei. Contei até 10. Nada. Talvez fosse bicho, onça, quem sabe, ou porco do mato. Essas terras são cheias de bichos que fazem barulho estranho. Mas então, ouvi de novo. E desta vez, não tinha dúvida. Era voz humana. Era grito de socorro. Meu coração disparou. Saltei da cabine e fiquei parado na estrada, tentando localizar de onde vinha o som. O vento balançava as árvores, mascarando qualquer ruído, mas eu tinha certeza do que tinha ouvido. Alguém estava gritando por ajuda. E pela primeira vez, em 3 meses, eu senti que talvez pudesse fazer algo além de apenas dirigir para longe da dor. Peguei a lanterna no compartimento lateral do caminhão. A luz tremulava, pilha fraca, mas era melhor que nada. Olhei para a estradinha de terra que sumia no mato, escura, silenciosa, perigosa. Mas se fosse Mariana ali dentro, eu gostaria que alguém ouvisse, que alguém viesse. Respirei fundo, o ar cheirava a terra seca e mato queimado. Comecei a andar pela estradinha, com a lanterna balançando na minha frente, iluminando pedaços de chão e galhos secos. A cada passo, meu coração batia mais forte. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia se estava fazendo a coisa certa. Mas pela primeira vez em meses, eu senti que estava fazendo alguma coisa. E isso já era um começo. A estradinha de terra parecia não ter fim. Meus pés afundavam na poeira fofa, levantando pequenas nuvens que grudavam no suor da perna. A lanterna fraca mal iluminava 2 metros à frente, e os galhos secos estalavam sob meu peso como ossos quebrando. O barulho me arrepiava, mas eu continuava. Parei de novo. Escutei. Nada. Talvez eu tivesse imaginado. Talvez fosse só o desespero brincando com minha cabeça. 3 meses procurando Mariana em cada rosto que via na rua, em cada menina de costas, no ponto de ônibus, em cada notícia de desaparecimento que passava no rádio. Talvez meu cérebro tivesse começado a inventar coisas. Mas então, ouvi novamente. E desta vez, mais claro. Socorro! Alguém! Por favor! Era voz de mulher, jovem, fraca, como se estivesse longe, ou com pouca força para gritar. Meu estômago se contraiu. Acelerei o passo, a lanterna balançando descontrolada na minha mão. A estradinha fazia uma curva à esquerda, contornando um morrinho coberto de capim seco. Do outro lado, no meio de uma clareira pequena, estava uma casa, velha, de madeira, com telhado de zinco enferrujado. Algumas janelas estavam tapadas com tábuas, outras cobertas por panos escuros. Parecia abandonada há anos, mas tinha uma luz fraca saindo de uma fresta na parede lateral. Meu coração disparou. Alguém estava ali dentro, e quem quer que fosse, estava pedindo ajuda. Aproximei devagar, tentando não fazer barulho. A madeira do assoalho da varanda estava podre, com algumas tábuas soltas. Uma cadeira de balanço velha balançava sozinha no vento, fazendo um rangido fantasmagórico. O lugar cheirava a mofo, madeira apodrecida e algo mais. Algo que não consegui identificar, mas que me deu náusea. Cheguei mais perto da fresta iluminada. Era uma janela pequena, com o vidro quebrado e coberto por um pedaço de pano. A luz que saía era amarelada, fraca, como de lamparina ou vela. Encostei o ouvido na parede. Vozes, baixas, sussurrando. Impossível entender o que diziam. E então ouvi novamente. Por favor, alguém nos ajude. Meu sangue congelou. Porque agora eu tinha certeza. Não era uma voz, eram várias. Várias vozes de meninas pedindo socorro. Minha mão tremia tanto que quase derrubei a lanterna. Pensei em Mariana. Pensei nas amigas dela que também tinham desaparecido. Pensei em todas as meninas que sumiam pelo Brasil afora e nunca mais voltavam para casa.
Precisava ver o que estava acontecendo ali dentro. Contornei a casa devagar, pisando na ponta dos pés. A madeira da construção estava tão velha que rangeu quando encostei nela. Parei, coração batendo na garganta, esperando que alguém tivesse ouvido. Nada. Continuei. Na parte de trás da casa, encontrei uma porta pequena, meio tombada, com a tinta descascada. Estava entreaberta. Empurrei levemente com o dedo. Gemeu nos gonzos enferrujados, mas abriu. O cheiro que saiu de dentro quase me fez vomitar. Era um misto de comida estragada, urina, suor e medo. Sim, medo tem cheiro. Eu sabia porque já tinha sentido o meu próprio. Entrei. O piso de madeira estava coberto de sujeira e folhas secas. Tinha uma mesinha velha, com restos de comida, algumas garrafas de cachaça vazias, um fogareiro a gás com uma panela melada. Mas o que me chamou a atenção foram as cordas. Pedaços de corda jogados no chão, alguns ainda com nós. Segui o corredor estreito, a lanterna tremendo na minha mão. Passou por uma porta fechada, provavelmente um quarto. Mais à frente, outra porta, esta entreaberta. A luz que eu tinha visto vinha de lá. Aproximei, respirei fundo e olhei. O que vi me fez o mundo parar. 3 meninas, sentadas no chão de um cômodo pequeno, sujo, sem janelas. Estavam amarradas pelos pulsos e tornozelos com cordas grossas. Uma delas tinha a cabeça baixa, os cabelos cobrindo o rosto. Outra estava encostada na parede olhando para o vazio. E a terceira levantou a cabeça quando a luz da minha lanterna bateu nela. E eu vi os olhos da minha filha. Pai! A voz saiu rouca, quase sussurrada, como se ela não acreditasse no que estava vendo, como se fosse um sonho ou uma alucinação. Mariana! Minha voz também saiu estranha, embargada. As pernas tremeram tanto que quase caí. A lanterna escorregou da minha mão e bateu no chão fazendo barulho. Pai, é você mesmo? Ela começou a chorar. Não aquele choro manhoso de adolescente que eu conhecia. Era um choro de desespero, de alívio, de quem tinha perdido toda a esperança e de repente via uma luz no fim do túnel. Corri até ela, ajoelhei no chão imundo, peguei seu rosto nas minhas mãos. Estava mais magra, suja, com machucados no braço, mas estava viva. Minha filha estava viva. Meu Deus, Mariana, minha filha. Não conseguia falar direito. As palavras se embaralhavam. O choro me sufocava. Peguei a faca que sempre carregava no bolso, uma dessas de serviço, que uso para cortar lona e corda. Comecei a cortar as amarras dela, as mãos tremendo tanto que quase me cortei. Pai, eles disseram que iam nos vender, que ninguém ia nos encontrar nunca mais. Quem? Quem fez isso com vocês? Enquanto falava, cortei as cordas das outras 2 meninas. Reconheci uma delas, Lívia, colega de classe da Mariana. A outra, mais nova, talvez uns 12 anos, eu não conhecia. Foram 2 homens. Eles ficaram aqui mais cedo. Saíram há pouco. Disseram que iam buscar um carro. Mariana não conseguia parar de chorar. Agarrou minha camisa com as 2 mãos, como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Pai, eu pensei que nunca mais ia te ver. Eu pensei que vocês nem estavam procurando a gente. Filha, eu procurei por você todos os dias. Todos os dias. Era mentira. Eu tinha procurado sim, mas do jeito errado. Rodando por aí, fugindo da dor, me escondendo na estrada. Mas naquele momento nada disso importava. Ela estava ali, viva, e eu ia tirá-la daquele inferno. Pai, tem mais gente. Tem outras meninas. Eles levaram ontem. Meu sangue congelou novamente. Outras meninas? 2. Eram mais novas. Eles disseram que levaram para um lugar longe, que era só o começo. Lívia, que até então estava calada, sussurrou. Eles falavam em telefone. Sobre vender a gente, sobre fazenda, sobre trabalho. Não precisava desenhar. Eu sabia o que aquilo significava. Tráfico de pessoas, escravidão, coisas que a gente vê na televisão e pensa que só acontece longe, com outras famílias, outras filhas.
Vamos sair daqui, agora. Levantei, puxei Mariana pela mão. Ela cambaleou. Estava fraca, provavelmente há dias sem comer direito. Segurei ela pelo braço. Conseguem andar? As três acenaram que sim. Lívia ajudou a menina mais nova a se levantar. Como vocês se chamam? Perguntei para a menina pequena. Clara Vitória. Tudo bem, Clara. Vamos sair daqui juntas, tá bom? Ela assentiu, mas os olhos estavam vidrados de medo. Saímos do cômodo. Mariana grudada no meu braço, as outras duas seguindo atrás. Pelo corredor, pela sala suja, em direção à porta dos fundos. Foi quando escutei o barulho, motor de carro, vindo pela estradinha. Eles estavam voltando. Pai, eu sei, filha. Eu sei. Minha cabeça rodou. Pensamento rápido. A porta da frente estava fora de cogitação. Eles iam chegar por ali. A dos fundos dava para o mato, mas seria impossível correr no escuro com três meninas debilitadas. Meu caminhão estava na estrada principal, a uns 500 metros dali. Se conseguíssemos chegar até ele. Escuta aqui, meninas. Vamos sair correndo pela porta de trás. Vamos direto para o mato, até chegar na estrada. Lá tem meu caminhão. Não parem, não olhem para trás. Entendem? As três acenaram. O barulho do motor estava mais perto. Faróis apareceram na curva da estradinha. Agora! Saímos correndo. Mariana na minha frente, eu segurando a mão dela. Lívia carregando Clara no colo, porque a menina pequena estava cambaleando. Entramos no mato, galhos raspando no rosto, raízes fazendo a gente tropeçar. A lanterna balançava, fazendo sombras doidas nas árvores. Atrás de nós, ouvi gritos, portas batendo, vozes furiosas. Eles tinham descoberto. Corre, filha, corre! Mariana respirava com dificuldade, mas não parava. Lívia ofegava, mas não largava Clara. Chegamos numa pequena clareira. Dava para ver a estrada lá embaixo e a silhueta do meu caminhão contra o asfalto. Vamos conseguir, pai. Mas então escutei passos atrás de nós e uma voz que me gelou o sangue. Para aí, seu desgraçado! Para aí ou eu atiro! Olhei para trás. Um homem grande, barbudo, com uma espingarda nas mãos. Mais atrás, outro mais novo, com uma lanterna potente que nos cegava. Solta as meninas e vaza, não é problema seu. Minha mão tremia. Mariana apertou meu braço. Pai, eu tô com medo. Olhei para ela, para as outras duas, para aqueles homens que tinham transformado a vida delas em pesadelo. E pela primeira vez em 3 meses, eu não senti medo. Senti raiva. Uma raiva que vinha de um lugar tão profundo que eu nem sabia que existia. Não. Como é que é? Eu disse não. Essas meninas vão comigo. O homem deu um passo à frente, apontando a espingarda na minha direção. Você não sabe com quem tá mexendo, velho. E você não sabe com quem você mexeu. Olhei para Mariana. Sussurrei. Quando eu contar até 3, vocês correm para o caminhão, não param por nada. Pai, não. Confia em mim, filha. 1, 2. Na conta de 3, eu gritei e corri direto para o homem da espingarda. Ele não esperava. Bateu nele com o ombro, igual jogador de futebol americano. Caímos no chão rolando. A espingarda voou longe. Correm, correm! Mariana gritou meu nome, mas obedeceu. As 3 desceram correndo em direção à estrada. O homem me acertou um soco no rosto. Senti o gosto de sangue na boca. Revidei com uma cotovelada no estômago dele. Ele gemeu, perdeu o fôlego. Levantei correndo. O outro homem vinha na minha direção. Peguei um galho seco do chão e atingi ele na cabeça. Ele cambaleou, mas não caiu. Pai, vem logo! Mariana gritava lá da estrada. Elas tinham chegado no caminhão. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Atrás de mim, os homens se levantaram, gritando, xingando. Cheguei no caminhão. As meninas estavam dentro da cabine. Mariana no banco do motorista, as outras 2 espremidas no banco de trás. Sai daí, filha! Entrei, liguei o motor, ele demorou para pegar. Sempre demorava quando estava frio. Vem logo,
Vem logo. Finalmente pegou. Enfiei a primeira marcha, pisei fundo no acelerador. O caminhão deu um solavanco e saiu cantando o pneu. Pelo retrovisor, vi os 2 homens saindo do mato, correndo atrás de nós. Mas já era tarde. Estávamos na estrada, acelerando, deixando aquele pesadelo para trás. Mariana desabou no banco, chorando. Lívia abraçou Clara, que estava em estado de choque. Acabou, meninas, acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Tinha apenas começado, porque agora eu sabia que existiam outras meninas, outras famílias procurando, outros pesadelos acontecendo em casas velhas no meio do mato. Eu não podia fingir que não sabia. Acelerei o caminhão na direção de Jaraguá. Tinha uma delegacia lá, tinha telefone, tinha gente que podia ajudar. Mariana encostou a cabeça no meu ombro. Pai, eu sabia que você ia me achar. Como sabia? Porque pai nunca desiste da filha. Nunca. Engoli o choro. Ela estava certa. Eu nunca tinha desistido. Só não sabia como procurar. Mas agora eu sabia. E não era só Mariana que eu ia salvar. Era todas elas. A delegacia de Jaraguá estava quase vazia quando cheguei com as meninas. Era quase 2 da manhã. E o plantonista, um rapaz jovem com cara de sono, quase engasgou com o café quando viu 3 adolescentes sujas e machucadas entrando pela porta. Meu Deus! O que aconteceu? Mariana ainda tremia. Não tinha largado meu braço desde que saímos do caminhão. Lívia segurava Clara pela mão. A menina mais nova não tinha falado uma palavra durante todo o trajeto. Delegado, essas meninas foram sequestradas. Estavam presas numa casa abandonada lá perto da fazenda Santa Rita. O plantonista se levantou rapidamente. Senhor, vou chamar o delegado Moraes. Ele está dormindo aqui mesmo, nos fundos. Vocês querem água? Alguma coisa para comer? Mariana acenou que sim. Estava faminta. Me contou depois que os homens só davam comida uma vez por dia e sempre pouca. Clara continuava muda, apenas olhando para o chão. Enquanto esperávamos, sentei com Mariana numa cadeira de plástico da recepção. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Pai, eu pensei que ia morrer naquele lugar. Não fala isso, filha. É sério. Eles falavam em levar a gente para uma fazenda, longe, que a gente ia trabalhar até morrer, que nunca mais ia ver a família. Senti um aperto no peito. Apertei a mão dela. Conta tudo do começo. Como vocês foram parar lá? Mariana respirou fundo. Lívia se aproximou para escutar também. Vocês lembram daquele homem que ficava na porta da escola, que oferecia trabalho para as meninas? Eu sabia. A polícia tinha falado sobre isso quando ela desapareceu. Um homem de boné que abordava adolescentes na saída do colégio, oferecendo emprego de doméstica, babá, essas coisas. Ele disse que era para trabalhar numa casa de família rica, em Anápolis, que ia pagar R$ 500 por semana, mais casa e comida. A gente precisava de dinheiro. Era verdade. Eu mal conseguia pagar a pensão da Mariana. Cleusa vivia reclamando que faltava dinheiro para tudo, material escolar, roupa, lanche, e eu sempre na estrada, sempre correndo atrás de mais um frete. No sábado, ele disse para encontrar ele no ponto de ônibus da Avenida Tocantins, que ia levar a gente para conversar com a patroa. A gente foi, Lívia, Clara e eu. Lívia continuou a história. Quando chegamos lá, tinha um carro preto, um Corsa velho. O homem estava com outro, mais novo. Eles mandaram a gente entrar. Disse que a casa era longe, que ia demorar para chegar. E vocês entraram. A gente estava com medo, mas, sei lá, parecia normal. Tinha outras meninas que a gente conhecia que tinham arranjado trabalho assim. Mariana engoliu seco. Pai, quando a gente viu que o carro estava saindo da cidade, tentamos falar. Mas eles disseram que a fazenda era mesmo longe, que era normal. E então o quê? O mais velho pegou um pano e colocou na nossa cara. Tinha um cheiro forte, doce. A gente desmaiou.
Drogas, provavelmente clorofórmio ou algo parecido. Esses desgraçados sabiam o que estavam fazendo. Quando acordamos, estávamos naquela casa, amarradas, e eles falaram a verdade. Que verdade? Lívia respondeu, a voz trêmula. Que a gente ia ser vendida, que tinha gente esperando meninas para trabalhar em fazendas, mas não era trabalho normal. Era para outras coisas. Não precisava explicar. Eu entendia. E me dava vontade de voltar lá e matar aqueles dois com as próprias mãos. Há quanto tempo vocês estavam lá? 3 meses, disse Mariana. Eles mudavam a gente de lugar. Primeiro foi numa casa na cidade, depois numa chácara. Essa casa da mata foi a última. 3 meses. 3 meses que eu estava rodando por aí, procurando nos lugares errados, enquanto minha filha estava presa em casas clandestinas, sendo preparada para ser vendida como mercadoria. Nesse momento, o delegado Moraes apareceu. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, cara cansada, mas atenta. Cumprimentou a todos e pediu para as meninas contarem tudo novamente, desta vez gravando. O depoimento durou quase 2 horas. As meninas falaram sobre os 2 homens, um chamado Galdino, outro que elas só conheciam por Paraná. Descreveram as casas onde ficaram presas, as outras meninas que viram, os telefones que escutaram. Eles falavam sobre uma fazenda em Mato Grosso, disse Clara, falando pela primeira vez, onde levavam as meninas mais velhas, e sobre um depósito onde ficavam as mais novas. O delegado anotava tudo, fazendo perguntas específicas. Era experiente, sabia como conduzir a investigação. João, ele me chamou para falar reservado. Você tem certeza de que consegue localizar essa casa onde encontrou as meninas? Absoluta. Posso levar vocês lá agora mesmo. Não, agora não. Se esses homens viram vocês fugindo, já devem ter abandonado o lugar. Mas amanhã cedo vamos fazer uma operação. Você vai junto para indicar o caminho. E as outras meninas que eles mencionaram? O delegado suspirou. João, vou ser franco com você. Isso que suas filhas descreveram é muito maior do que imaginávamos. Não é só um caso isolado, é uma rede. E essas redes costumam ter tentáculos compridos. Senti um frio na barriga. O que o senhor quer dizer? Estamos investigando o desaparecimento de meninas em várias cidades da região há mais de 1 ano. Goiânia, Anápolis, Formosa, Planaltina. Sempre o mesmo padrão. Homens oferecendo trabalho na porta de escolas. Meninas que somem sem deixar rastro. E vocês não conseguiram descobrir nada? Pistas, sempre. Mas eles são organizados. Mudam de lugar, mudam de método e têm proteção. Proteção? O delegado olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. João, esse tipo de esquema não funciona sem corrupção, sem gente importante fechando os olhos, ou até mesmo participando. Políticos, empresários, gente com dinheiro e poder. A ficha caiu. Por isso a investigação do desaparecimento da Mariana não tinha dado em nada. Por isso as buscas sempre eram protocolares, superficiais. Alguém estava sabotando por dentro. Delegado, o que eu posso fazer? Além de nos acompanhar amanhã? Nada. Deixa que a polícia cuida disso agora. Mas eu sabia que não podia deixar apenas na mão da polícia. Se tinha gente protegendo essa rede, então só a polícia não seria suficiente. Voltei para onde estavam as meninas. Mariana dormia numa cadeira, exausta. Clara estava acordada, olhando para o nada. Lívia conversava baixinho com uma policial feminina, que tinha chegado para ajudar. Sentei ao lado de Clara. Como você está se sentindo? Ela me olhou com olhos fundos, tristes. Tio, minha mãe sabe que eu tô viva? Claro que sabe. A polícia já avisou todas as famílias. Ela deve estar brava comigo, por ter saído com aqueles homens. Peguei a mão pequena dela. Clara, sua mãe não está brava. Ela está feliz, muito feliz porque você está viva e voltou para casa. Mas eu fui burra. Devia ter desconfiado.
Você não foi burra. Você foi enganada por pessoas más que são especialistas em enganar. A culpa não é sua, nunca foi sua. Ela começou a chorar baixinho. Abracei ela e senti como estava magra, frágil. Tio, tinha outras meninas lá, meninas menores que eu. Eles levaram embora antes de vocês chegarem. Meu estômago se revirou. Quantas meninas? 2. Uma tinha uns 10 anos. Outra era ainda mais nova. Elas choravam muito, diziam que queriam a mãe. 10 anos. Criança. Criança da idade que a Mariana tinha quando ainda brincava de boneca, quando ainda acreditava em Papai Noel. Clara, você lembra de alguma coisa sobre essas meninas? Nome, de onde eram? A mais velha se chamava Ana. A pequena eu não lembro. Elas falaram que vieram de Lusiânia, que foram enganadas igual a gente. Lusiânia, cidade satélite de Brasília. Mais de 200 mil habitantes. 2 meninas sumidas, e aposto que as famílias nem sabiam por onde começar a procurar. Nesse momento chegou Cleusa. Minha ex-esposa entrou correndo na delegacia, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Mariana dormindo na cadeira, desabou. Minha filha, minha filha. Mariana acordou com a voz da mãe. Elas se abraçaram chorando. Foi um momento que jamais vou esquecer. 2 pessoas que se amavam, que tinham sido separadas pela violência, finalmente juntas de novo. Cleusa olhou para mim. João, obrigada. Obrigada por ter encontrado ela. Não consegui responder, porque eu sabia que não tinha sido mérito meu, tinha sido sorte, pura sorte ter passado por aquela estrada naquela hora exata. E quantos pais não tinham essa sorte? Quantas mães estavam naquele momento chorando sozinhas, sem saber se as filhas estavam vivas ou mortas? O delegado se aproximou. Pessoal, por hoje é só. As meninas precisam descansar, se alimentar, tomar banho. Amanhã cedo continuamos. João, você pode aparecer aqui às 6 da manhã? Estarei aqui. Cleusa levou Mariana para casa. Lívia foi com a família dela que também tinha chegado. Clara ficou na delegacia mesmo. A mãe dela morava em Lusiânia e só chegaria no dia seguinte. Eu voltei para o caminhão. Sentei na cabine, acendi um cigarro e pela primeira vez em 3 meses não senti vontade de dirigir para lugar nenhum. Mariana estava em casa, estava viva, estava segura. Mas Ana e a menina pequena de Lusiânia não estavam e eu não conseguia tirar isso da cabeça. Liguei o celular. Tinha várias mensagens de outros caminhoneiros, perguntando sobre cargas, fretes, rotas. A vida normal, que continuava acontecendo enquanto crianças eram vendidas como gado. Digitei uma mensagem no grupo do WhatsApp dos caminhoneiros. Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Estou investigando o desaparecimento de meninas. Se alguém já viu algo estranho nas estradas, casas suspeitas, movimentação estranha, gente transportando meninas, me mandem mensagem particular. É sério. Em 10 minutos, meu celular não parava de apitar. A primeira mensagem era do Zé Pequeno, caminhoneiro que fazia a rota Brasília-Cuiabá. Cabecinha, semana passada vi uma coisa estranha numa estrada vicinal perto de Coxim. Uma chácara com muito movimento à noite, carros indo e vindo, e juro que vi meninas de escola entrando em um desses carros. A segunda era do Tico, que rodava pelo Triângulo Mineiro. Já vi umas 3 vezes um Corsa preto, sempre com homens adultos e meninas novas, sempre na BR-365, indo sentido Uberlândia. Achei estranho, mas não sabia o que fazer. A terceira me gelou o sangue. Cabecinha, mês passado parei num posto perto de Porangatu para abastecer. Vi 2 meninas pequenas no banheiro chorando. Quando saí, elas tinham sumido. Um homem de boné estava colocando gasolina num Corsa preto. Perguntei para o frentista sobre as meninas. Ele disse que não viu nada. Fiquei com isso na cabeça até hoje. Havia mais mensagens, muitas mais.
cada uma descrevendo algo estranho, suspeito, que os caminhoneiros tinham visto nas estradas, mas que nunca souberam a quem reportar. Agora eu sabia que não era coincidência. Era um sistema, uma rede organizada, que aproveitava o fato de que caminhoneiros veem muito, mas raramente são levados a sério quando fazem denúncias. Pela primeira vez em meses, eu senti que tinha um propósito. Não era mais apenas João Carlos, o caminhoneiro solitário que fugia da própria dor. Eu era alguém que podia fazer a diferença. Respondi no grupo: pessoal, marquem todos os lugares, datas e detalhes que lembrarem. Amanhã vou passar essas informações para a polícia. E de agora em diante, qualquer coisa suspeita que vocês virem, fotografem, anotem e me mandem. Não vamos mais fingir que não é nossa responsabilidade. As respostas vieram imediatas. Conta comigo, cabecinha. Pode deixar, irmão. Vamos acabar com essa desgraça. Apaguei o cigarro. Encostei a cabeça no banco. Mariana estava em casa, mas a luta estava apenas começando, e eu não ia parar até que todas elas estivessem em casa também. Às 5:30 da manhã, eu já estava na porta da delegacia. Tinha dormido apenas 2 horas, no banco do caminhão mesmo, mas não sentia cansaço. Era como se uma energia estranha tivesse tomado conta do meu corpo desde que encontrei Mariana. Uma energia feita de raiva, esperança e determinação. O delegado Moraes chegou poucos minutos depois, junto com 3 policiais militares e uma investigadora que ele apresentou como doutora Sandra Mendes, especialista em crimes contra crianças e adolescentes. João, antes de sairmos, preciso que você entenda uma coisa, disse o delegado, enquanto tomávamos café na copa da delegacia. O que vamos encontrar lá pode não ser agradável. Se esses criminosos abandonaram o local, podem ter deixado evidências, coisas que vão te chocar. Doutor, depois do que eu vi ontem, acho que não tem mais nada que possa me chocar. A doutora Sandra me olhou com uma expressão grave. João, trabalho com isso há 15 anos. Acredite, sempre tem algo que pode nos chocar. E preciso te preparar para a possibilidade de encontrarmos corpos. Meu estômago se contraiu. Não tinha pensado nisso. Estava tão focado em encontrar as outras meninas vivas que não considerou a possibilidade de que algumas pudessem estar mortas. As meninas que viram outras crianças no local, quando foi a última vez? Segundo Clara, foi 2 dias antes do resgate. 2 meninas de Lusiânia, uma de 10 anos e outra menor. Eles as levaram durante a noite. A doutora anotou num caderninho. Vamos verificar os registros de desaparecimento em Lusiânia. Mas, João, quero que você saiba. Se essas crianças foram transferidas, pode ser tanto para outro cativeiro quanto para serem mortas. Sim, infelizmente sim. Saímos em comboio. Uma viatura da PM na frente, meu caminhão no meio, a Hilux do delegado atrás. O sol estava nascendo quando chegamos à estradinha de terra que levava à casa abandonada. Parei o caminhão na estrada principal, como da noite anterior. Mas desta vez, fomos a pé todos juntos, armados, preparados. A casa estava vazia, completamente vazia. Mas o que encontramos lá dentro me marcou para sempre. No cômodo onde as meninas estavam presas, havia sinais claros de que outras pessoas tinham estado ali. Não apenas 3 meninas, muito mais. Cordas cortadas espalhadas pelo chão, marcas nas paredes feitas com unhas, desenhos e nomes riscados na madeira. Ana, 10 anos, Lusiânia. Se alguém achar isso, por favor, procurem minha mãe. Socorro, me chamo Beatriz. Eles vão nos matar. Maria, 8 anos, quero ir para casa. 8 anos. Uma criança de 8 anos tinha passado por aquele inferno. A doutora Sandra fotografava tudo, documentava cada marca, cada nome. Os policiais coletavam evidências, cabelos, pedaços de roupa, qualquer coisa que pudesse ajudar na identificação. João, vem cá, chamou o delegado.
Ele estava no quarto ao lado, o que eu não tinha entrado na noite anterior. Era maior, com uma cama de ferro velha e várias correntes presas na parede. No chão, manchas escuras, que eu preferi não pensar no que eram. Quantas meninas você acha que passaram por aqui? Pelas marcas que vimos, pelo menos uma dúzia. Talvez mais. Uma dúzia. Saí do quarto. Precisava de ar. Fui até a varanda da frente. Respirei fundo. O ar cheirava a mato, terra úmida e liberdade. Coisas que aquelas meninas não tinham sentido durante semanas, talvez meses. A doutora Sandra veio se sentar ao meu lado. É difícil, né? É, doutora. É muito difícil. Sabe o que me deixa mais revoltada? Isso não é um caso isolado. Essa é apenas uma casa de uma rede que tem dezenas, talvez centenas de pontos pelo país. A senhora já viu outros casos assim? Muitos. Comecei investigando exploração sexual infantil em Brasília, há 15 anos. Era ingênua, achava que conseguiria salvar todas as crianças. Hoje sei que a cada uma que salvamos, 2 outras são capturadas. Então não adianta nada? Claro que adianta, João. Adianta para aquela criança que é salva. Adianta para a família que a recebe de volta. E adianta porque cada criminoso que prendemos é um criminoso a menos na rua. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o mato. Mas tem algo diferente no seu caso. Como assim? Você não é polícia, não é assistente social, não é pai de vítima procurando justiça. Você é um caminhoneiro que escutou um grito de socorro e decidiu agir. E isso pode mudar muita coisa. Não entendi. João, vocês caminhoneiros veem o Brasil inteiro. Vocês passam por lugares onde a polícia não chega, conhecem pessoas que a justiça não alcança. Se conseguirmos organizar uma rede de caminhoneiros para identificar e denunciar esses crimes, a ideia foi tomando forma na minha cabeça. Uma rede de vigilância informal espalhada pelas estradas do país, formada por gente que já estava lá, que já via tudo, mas que nunca soube como agir. Doutora, os caminhoneiros que eu conheço são gente boa, pais de família, trabalhadores honestos. Se souberem que podem ajudar a salvar crianças, vão ajudar. É exatamente isso que estou pensando. Nesse momento, um dos policiais nos chamou. Tinha encontrado algo na parte de trás da casa. Era um buraco, raso, mal disfarçado, coberto com galhos e folhas. Dentro, roupas de criança. Doutora, disse o policial, tem sangue nessas roupas. Meu mundo parou. Sangue. Em roupas de criança. Recolhe tudo para a perícia, ordenou o delegado. E vamos expandir a busca. Se tem um buraco, pode ter outros. Passamos o resto da manhã vasculhando os arredores da casa. Encontramos mais 2 buracos. Um vazio, outro com mais roupas. E marcas de pneus levando a uma trilha mais larga, que sumia no meio da mata. Eles usavam essa trilha para transportar as meninas, concluiu a doutora Sandra. Provavelmente levava a uma estrada secundária, onde tinham veículos maiores esperando. Para onde levavam? Para outros cativeiros, para compradores, para lugares que não quero nem imaginar. Voltamos para a cidade no início da tarde. Na delegacia, o movimento era intenso. A notícia do resgate tinha vazado e havia jornalistas na porta, famílias de desaparecidos, políticos oferecendo apoio. O delegado me chamou na sala dele. João, vou ser direto, esse caso virou uma bomba. A imprensa está em cima, a Polícia Federal vai assumir a investigação, o governo do estado prometeu uma força-tarefa. Isso é bom ou ruim? Depende. É bom porque vai ter mais recursos, mais gente trabalhando. É ruim porque vai ter mais política, mais interesses escusos, mais gente tentando abafar. E o que eu posso fazer? Continue fazendo o que você já está fazendo. Mobilizando os caminhoneiros, coletando informações, sendo nossos olhos nas estradas. Mas, João, sim? Cuidado. Se essa rede é realmente grande como pensamos,
E se tem proteção política, como suspeitamos, você pode estar se colocando em perigo. Delegado, essas pessoas pegaram minha filha, pegaram outras filhas. Se eu não correr esse risco, quem vai correr? Ele me deu a mão. É por isso que eu sei que vamos conseguir. Porque tem gente como você disposta a correr risco. Saí da delegacia e fui direto para casa. Queria ver Mariana, conversar com ela, entender melhor como funcionava o esquema dos criminosos. Ela estava no sofá, assistindo televisão com Cleusa. Quando me viu, correu para me abraçar. Pai, como foi na casa? Contei o que encontramos, omitindo os detalhes mais pesados. Mas Mariana era esperta, sabia que tinha coisa que eu não estava falando. Pai, as outras meninas, elas estão mortas? Não sabemos, filha, ainda estamos procurando. E a Ana e a menina pequena? Também não sabemos, mas vamos encontrar. Cleusa se aproximou. João, posso falar com você? Fomos para a cozinha. João, estou com medo. Medo do quê? Medo de represália. Se esses homens descobrirem onde a Mariana mora, onde eu trabalho... Era uma preocupação real. Criminosos organizados têm recursos, contatos, capacidade de causar problemas. Cleusa, vou conversar com o delegado sobre proteção. E se for preciso, vocês ficam na minha casa por um tempo. Sua casa? Tenho uma casa pequena aqui na cidade, onde fico quando não estou viajando. É mais escondida, mais segura. Ela pensou um pouco. Está bem, mas João, promete que não vai se meter em mais perigo. Oh, Mariana já perdeu você uma vez. Não pode perder de novo. Prometi. Mas por dentro eu sabia que não ia conseguir cumprir. Porque cada vez que eu fechava os olhos, via os nomes riscados na parede daquela casa. Ana, Beatriz, Maria. Meninas que gritaram por socorro e ninguém escutou. Agora alguém tinha escutado e não ia parar de escutar. Naquela noite, organizei uma reunião virtual com os caminhoneiros que tinham respondido às minhas mensagens. Éramos 15 homens, de idades e regiões diferentes, mas unidos por uma causa comum. Pessoal, disse, olhando para a tela do computador, vou explicar a situação real. Isso que aconteceu com minha filha é parte de uma rede nacional de tráfico de crianças. E nós, que rodamos o país inteiro, somos as pessoas mais capacitadas para ajudar a combater isso. O Zé Pequeno falou primeiro. Cabecinha, conta comigo. Tenho 2 filhas. Se fosse com elas, ia querer que alguém ajudasse. O Tico concordou. Já marquei no mapa todos os lugares estranhos que vi nos últimos meses. Tem pelo menos 5 pontos suspeitos só na minha rota. Passamos 2 horas organizando informações. Criamos um grupo de WhatsApp específico para denúncias, estabelecemos códigos para comunicação, definimos protocolos de segurança. Lembrando, disse no final da reunião, nosso trabalho é observar e reportar, não confrontar, não investigar sozinhos. Somos olhos e ouvidos, não braços e punhos. Mas eu sabia que nem todos iam conseguir se conter. Caminhoneiro é gente de pulso, acostumada a resolver as coisas na marra. Se vissem uma criança em perigo, não iam ficar apenas observando. E talvez fosse isso mesmo que precisava acontecer. Depois da reunião, recebi uma ligação da doutora Sandra. João, temos novidades. Conseguimos identificar 2 das meninas pelos nomes na parede. Ana Luísa, 10 anos, desaparecida em Lusiânia há 3 semanas. E Beatriz Santos, 12 anos, sumiu em Valparaíso há 2 meses. E a menina de 8 anos. Ainda estamos investigando. Mas, João, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Recebemos uma denúncia anônima hoje. Alguém ligou dizendo que viu um grupo de meninas sendo transportado numa van branca ontem à noite, na BR-060, sentido Brasília. Meu coração acelerou. Quantas meninas? A pessoa disse que eram 4 ou 5, todas muito novas. E uma delas estava gritando, batendo no vidro da van. Vão investigar? Já estamos. Mas, João... A van estava escoltada por 2 carros. Um deles era uma Hilux preta com vidros fumê, placa de Brasília.
E daí? Hilux preta, placa de Brasília, pode ser de autoridade. Deputado, senador, empresário com ligações políticas. Se for isso, a investigação vai ficar muito mais complicada. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Uma van com meninas, escoltada por carros oficiais. Indo para Brasília, onde estão os poderosos, onde as leis são diferentes para quem tem dinheiro e influência. Pensei em Ana, Beatriz, Maria e todas as outras. Pensei em suas mães, acordando todos os dias, sem saber se as filhas estavam vivas. Pensei em Mariana, que teve a sorte de ser resgatada, e em quantas outras não iam ter a mesma sorte. E tomei uma decisão. Se a polícia ia encontrar dificuldades para investigar em Brasília, talvez fosse hora de os caminhoneiros investigarem por conta própria. Afinal, nas estradas, nós somos a lei. E algumas leis são mais importantes que outras. A lei de proteger as crianças é a mais importante de todas. 3 dias depois da operação na casa abandonada, eu estava dirigindo para Brasília. Oficialmente, era para buscar uma carga de equipamentos médicos que seria entregue em Goiânia. Na verdade, estava seguindo uma pista que o Zé Pequeno tinha me passado. Ele tinha visto a van branca 2 vezes na mesma semana, sempre no mesmo lugar. Um posto de combustível na saída de Brasília, na BR-060. Sempre de madrugada, sempre com os mesmos 2 carros de escolta. E sempre com um movimento estranho. Homens levando meninas para o banheiro, comprando comida em quantidade, pagando sempre em dinheiro. Cabecinha tinha me dito pelo telefone. Dessa vez eu não vou só observar. Se eu vir criança sendo maltratada, vou agir. Eu tinha tentado dissuadi-lo, lembrando dos protocolos que estabelecemos. Mas por dentro, sabia que faria a mesma coisa. Cheguei no posto às 2 da manhã. O lugar estava quase vazio. Apenas meu caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta encostada na lanchonete. Abasteci devagar, tentando não chamar atenção, e fui tomar um café. O frentista era um rapaz jovem, cara de quem tinha visto muito na vida. Movimento fraco hoje, né? Comentei sentando no balcão. Só vai melhorar depois das 3. É quando chegam os carros de Brasília. Carros de Brasília? Sim, todo dia, mesma hora. Carros grandes, gente importante, param sempre ali. Ele apontou para uma área mais reservada do posto, meio escondida atrás do prédio administrativo. Gente importante como? O rapaz olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Eu não deveria falar, mas são carros oficiais, com placas de Brasília e sempre vem com uma van junto. Van? Uma Sprinter branca, vidros escuros. Nunca vi quem tá dentro, mas... Ele baixou ainda mais a voz. Às vezes a gente escuta barulho, como se tivesse gente chorando lá dentro. Meu sangue gelou. E vocês nunca fizeram nada? Fazer o quê, São carros oficiais. Se a gente se meter, quem se dá mal somos nós. Entendi o medo do rapaz. Gente simples, trabalhadora, que não tem como se proteger se mexer com quem não deve. Eles vão passar hoje? Toda terça e sexta, Hoje é terça. Olhei o relógio. 2h20. Se a informação estava certa, em 40 minutos eu veria a van que estava transportando as meninas. Voltei para o caminhão, mas não liguei o motor. Peguei o celular e mandei mensagem no grupo dos caminhoneiros. Estou no posto da BR-060. Van branca deve passar às R$3. Não vou só observar dessa vez. As respostas vieram imediatas. Cuidado, cabecinha. Se precisar de backup, grita. Já estou a caminho. Chego em Bruna na hora. Essa última era do Paraíba. Caminhoneiro experiente que fazia a rota Nordeste Centro-Oeste há 30 anos. Homem de confiança, pai de 4 filhas. Às 2h50 vi os faróis na estrada. 2 carros escuros, uma van branca no meio, mais um carro atrás. Exatamente como Zé Pequeno tinha descrito. Eles estacionaram na área reservada, longe dos outros veículos. Do primeiro carro desceram 2 homens de terno, um deles falando no telefone.
Do último, mais 2. Esses claramente segurança, ombros largos, postura militar. A van ficou fechada, mas eu podia ver que se mexia. Havia gente lá dentro. Um dos homens de terno entrou na loja de conveniência, comprou várias garrafas de água e alguns pães. O outro permaneceu ao lado da van, fumando. Foi quando eu escutei um grito abafado vindo de dentro da van. Fraco, mas era grito de criança. Não pensei. Levantei do caminhão e comecei a andar na direção deles. Ei! Gritou um dos seguranças. Para aí, área restrita. Só quero usar o banheiro, respondi continuando a andar. Banheiro é do outro lado, vaza daqui. Mas eu já tinha chegado perto o suficiente, e o que vi pela fresta do vidro da van me fez o mundo parar. Meninas. 4 meninas sentadas no chão da van, amarradas com fita adesiva na boca. Uma delas não devia ter mais de 10 anos. Outra estava sangrando no braço. Ana? Sussurrei, reconhecendo uma das meninas pelas fotos que a polícia tinha mostrado. Ela me viu. Os olhos dela se arregalaram. Tentou falar alguma coisa, mas a fita na boca não deixava. Ei, você! O segurança se aproximou, a mão no colete, onde provavelmente tinha uma arma. Eu mandei vazar. Calma, amigo. Só estava olhando os carros bonitos. Olha, velhote, não sei quem você é, mas se não sair daqui agora vai ter problema. Nesse momento, o homem de terno que estava no telefone se aproximou. Qual o problema aqui? Esse cara está sendo inconveniente. O homem de terno me olhou de cima a baixo. Tinha cara de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. Você trabalha com quê? Caminhoneiro. Rota? São Paulo, Goiás, Tocantins. Certo. Escuta aqui, caminhoneiro. Você não viu nada aqui. Não estava aqui. Nunca parou neste posto, entendeu? E se eu não entender? Ele sorriu. Um sorriso frio, sem humor. Então você vai ter problemas. Problemas com seu caminhão, com sua licença para dirigir, com sua família. Entendeu agora? Era uma ameaça clara. Mas eu não estava mais com medo de ameaças. E se eu ligar para a polícia? A polícia? Rapaz, você acha que a polícia vai se meter com quem? Você sabe quem eu sou? Não, e não quero saber. Sou assessor do deputado federal Germano Alves. Isso aqui é operação oficial, sigilosa. Se você se meter, vai estar cometendo crime contra a segurança nacional. Deputado federal, operação oficial, segurança nacional. Mas dentro da van, meninas amarradas e amordaçadas. Que tipo de operação oficial precisa amarrar crianças? A cara dele mudou. O sorriso sumiu. Você está se metendo em coisa que não entende. Vai embora. Agora. Não? Como é que é? Eu disse não, não vou embora. E vou chamar a polícia sim. Peguei o celular. O segurança deu um passo à frente, a mão no colete. Guarda a arma, disse o homem de terno. Não aqui, muita exposição. Ele se virou para mim. Última chance. Sobe no seu caminhão e vaza, ou vai ter consequências. Para mim ou para as meninas que estão na van. Ele parou. Percebeu o que eu tinha visto. Você não sabe de nada. Sei que são crianças. Sei que estão amarradas. Sei que estão sendo transportadas contra a vontade. Nesse momento, escutei o ronco de motor de caminhão. Olhei para a estrada. Era o Paraíba chegando no posto. O homem de terno também percebeu. Seu amigo? Talvez, talvez não, mas agora somos 2. O Paraíba estacionou o caminhão dele ao lado do meu. Desceu devagar, observando a situação. Homem experiente, sabendo que algo estava errado. Tudo bem por aqui, cabecinha? Tudo ótimo, Paraíba. Só estava conversando com esses senhores sobre o transporte de crianças. Paraíba entendeu na hora. Ah, sobre crianças. Assunto importante. A gente se preocupa muito com a segurança das crianças. Agora eram 2 caminhoneiros contra 4 homens armados. Odds melhores, mas ainda ruins. O homem de terno puxou o celular. Alô? Temos um problema na operação. 2 civis inconvenientes. Sim, entendi. Pode deixar. Desligou e nos olhou.
Vocês têm 5 minutos para sumir daqui. Depois disso, vem gente que não vai ter paciência para conversar. E as meninas? Que meninas? Não tem nenhuma menina aqui. Mas nesse momento, uma das meninas na van conseguiu se mexer e bateu no vidro. O barulho foi alto, claro, inconfundível. Paraíba olhou para mim. Cabecinha, acho que precisamos chamar reforço. Mandei mensagem rápida no grupo. Posto BR-060. Situação crítica. Venham todos, agora. Em segundos as respostas chegaram. Saindo de Anápolis, 40 minutos. Vindo de Lusiânia, 20 minutos. No caminho, mas 20 minutos era muito tempo. Em 20 minutos, eles podiam ir embora com as meninas. Paraíba, sussurrei. Vou tentar abrir a van. Você segura esses caras. Oh, tá louco? Eles têm arma. E nós temos razão. Comecei a andar na direção da van. O segurança gritou. Para aí! Mas eu continuei. Cheguei na porta traseira da van, tentei abrir. Estava trancada. Ana, você consegue me ouvir? Bati na porta. De dentro, escutei batidas de resposta. Ana, sou pai da Mariana, a menina que estava com você. Vou tirar vocês daí. O segurança correu na minha direção, mas o Paraíba o interceptou. Calma aí, rapaz. Vamos conversar. Sai da frente, velho. Não posso fazer isso. Meu amigo ali está tentando ajudar as crianças e eu vou ajudar ele. O homem de terno gritou para o outro segurança. Liga para o coronel. Fala que precisamos de apoio. Coronel. Exército. A coisa estava ficando cada vez mais séria, mas eu não podia parar. Chutei a fechadura da van. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, a porta se abriu. E o que vi lá dentro me fez querer matar alguém. 4 meninas, entre 8 e 12 anos. Amarradas, amordaçadas, machucadas. Uma delas era a Ana, que eu tinha visto na foto. Outra, muito pequena, estava desmaiada. Meu Deus! Comecei a cortar as cordas com a faca que sempre carregava. As meninas me olhavam com olhos de quem não acreditava que alguém tinha vindo salvá-las. Calma, meninas, vou tirar vocês daqui. Para aí, agora! Olhei para trás. O homem de terno estava apontando uma pistola para mim. Larga a faca e se afasta da van. Não, eu vou atirar. Então atira. Mas eu não vou parar. Continuei cortando as cordas. A primeira menina se libertou, depois a segunda. Pai da Mariana? Sussurrou Ana, quando tirei a fita de sua boca. Sim, Ana, vim buscar vocês. Ele vai atirar. Deixa ele atirar. Vocês são mais importantes. Nesse momento, escutei sirenes ao longe. Alguém tinha chamado a polícia. O homem de terno escutou também. Droga, aborta a operação. Vamos embora. E as mercadorias? Perguntou o segurança. Deixa. Não podemos ser pegos com elas. Eles correram para os carros. Em segundos estavam indo embora, deixando a van e as meninas para trás. Paraíba correu até mim. Cabecinha, você está bem? Estou. E elas também. Olhei para as 4 meninas que estava salvando. Ana, que tinha conseguido riscar o nome na parede daquela casa. A menina pequena, que estava recuperando a consciência. As outras 2, que eu não conhecia, mas que alguém estava procurando desesperadamente. As sirenes estavam mais perto. Em poucos minutos a polícia chegaria, e desta vez tínhamos prova, tínhamos testemunhas, tínhamos evidência, mas principalmente tínhamos 4 meninas vivas. Ana me olhou com olhos cheios de lágrimas. Obrigada. Obrigada por ter escutado a gente. Ana, sempre vai ter alguém escutando, sempre. E enquanto abraçava aquelas meninas, pensei, isso era apenas o começo. Porque se havia um deputado federal envolvido, se havia coronéis dando apoio, se havia uma estrutura tão grande assim, protegendo esse horror, então a briga ia ser muito maior do que eu imaginava. Mas eu estava pronto. Nós estávamos prontos. Porque nas estradas do Brasil, a palavra de um caminhoneiro ainda vale alguma coisa. E a nossa palavra era que isso ia acabar.
A delegacia de Brasília fervilhava como formigueiro quando chegamos com as 4 meninas. Eram 4 da manhã, mas parecia meio-dia. Jornalistas, policiais, representantes do Ministério Público, até gente do governo federal tinha aparecido. Ana não largava minha mão. As outras 3 meninas, descobrimos que se chamavam Beatriz, Carla e Sofia, estavam em estado de choque, mas vivas e livres. O delegado federal que assumiu o caso, Dr. Henrique Portela, me chamou para uma sala reservada. João, você tem ideia da dimensão do que aconteceu hoje? Salvamos 4 meninas. Salvaram 4 meninas e derrubaram uma operação que envolve um deputado federal, pelo menos 3 empresários de Brasília e uma rede de proteção que chegava até o exército. Senti um frio na barriga. O senhor quer dizer que... Quero dizer que vocês mexeram com gente muito poderosa, e gente poderosa não gosta de ser contrariada. Ele se levantou, foi até a janela. João, nas próximas horas, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Vão aparecer jornalista na sua porta, político tentando te comprar, outros tentando te intimidar. E pode aparecer coisa pior. Que tipo de coisa pior? Ameaças contra você, contra sua família. Esses caras não brincam em serviço. Pensei em Mariana, em Cleusa. Elas estavam seguras na minha casa em Jaraguá. Mas por quanto tempo? Doutor, o que o senhor me aconselha? Oficialmente, volte para sua vida normal. Esqueça essa história. Deixe a Polícia Federal cuidar do resto. E não oficialmente, ele me olhou nos olhos. Não oficialmente, continue fazendo o que está fazendo, porque sem vocês, essas meninas estariam mortas ou vendidas para longe do país. Saí da delegacia quando o sol estava nascendo. Paraíba me esperava no caminhão. E aí, cabecinha? Como foi? Complicado, Paraíba, muito complicado. Contei para ele o que o delegado tinha falado, sobre as ameaças, sobre o poder dos envolvidos, sobre os riscos. Medo, cabecinha. Medo sim, mas não de morrer. Medo de parar e deixar outras crianças sofrendo. Então não para. Como assim? Simples, você para, eles ganham. Você continua, as crianças ganham. Não é uma escolha difícil. Paraíba tinha razão, mas naquele momento eu não fazia ideia de quão certo ele estava. Voltei para Jaraguá no final da tarde. Queria abraçar Mariana, conversar com Cleusa, tentar voltar a alguma normalidade. Mas quando cheguei na rua da minha casa, percebi que a normalidade tinha acabado. Havia 2 carros estranhos estacionados em frente ao portão. Um Civic preto com vidros fumê, outro Corolla branco, placa de Brasília. Dentro dos carros, homens de terno e óculos escuros. Parei o caminhão a uma quadra de distância. Liguei para Cleusa. João, graças a Deus, onde você está? Perto de casa, mas tem gente estranha na rua. Vocês estão bem? Estamos, trancadas dentro de casa. Esses homens chegaram de manhã. Não saíram dos carros, mas ficam olhando para a casa o tempo todo. E a Mariana? Está com medo? Pergunta se você vai voltar. Vou sim, mas não agora. Vou dar uma volta, ver se eles vão embora. Rodei pela cidade por 2 horas. Quando voltei, os carros ainda estavam lá. Liguei para o delegado Moraes. Delegado, tem gente vigiando minha casa. Carros com placa de Brasília. João, onde você está? Na rua, longe de casa. Fica aí. Vou mandar uma viatura dar uma checada. Em 20 minutos, uma viatura da Polícia Militar chegou na minha rua. Os 2 carros estranhos saíram imediatamente, sumindo na direção da rodovia. Entrei em casa. Mariana correu para me abraçar. Pai, eu estava com tanto medo. Calma, filha. Passou. Mas eu sabia que não tinha passado. Tinha apenas começado. Cleusa estava nervosa. João, que história é essa? O que você fez? Contei sobre o posto, sobre as meninas, sobre o deputado. Ela ficou pálida. Meu Deus, João, você se meteu com um deputado federal?
Me meti com um criminoso que por acaso é deputado federal. É diferente nada. Agora nós estamos em perigo. Ela tinha razão. Estávamos em perigo, mas também não podíamos fazer nada além de seguir em frente. Cleusa, vou conversar com o delegado sobre proteção policial e, se for preciso, vocês ficam na casa da sua irmã, em Brasília. Na casa da Rosana? É, longe daqui, lugar que eles não conhecem. Naquela noite, depois que Mariana foi dormir, conversei com Cleusa sobre o futuro. João, eu entendo que você queira ajudar outras crianças, mas você não pode esquecer da sua própria filha. Não estou esquecendo. Está sim. Você está se arriscando, se expondo. E se acontecer alguma coisa com você? A Mariana fica órfã? Era um argumento forte, mas eu tinha uma resposta. Cleusa, se eu não fizer nada, outras meninas vão passar pelo que a Mariana passou e talvez não tenham a sorte dela. Mas por que tem que ser você? Porque fui eu que escutei o grito, porque fui eu que encontrei elas. Porque agora eu sei como funciona, onde procurar, quem está envolvido. Ela ficou quieta por um tempo. João, eu entendo, mas promete que vai ter cuidado? Prometo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudou tudo. João Carlos, aqui é o jornalista Roberto Mendes, do Jornal Nacional. Gostaria de fazer uma entrevista com você sobre o resgate das meninas. Não sei se é uma boa ideia. João, sua história precisa ser contada. O país inteiro precisa saber que existe gente como você disposta a arriscar a vida para salvar crianças. Pensei rápido. Dar entrevista significava exposição. Exposição significava mais risco, mas também significava que mais gente ficaria sabendo do problema. Onde seria a entrevista? Podemos fazer aí em Jaraguá mesmo, ou se preferir, você vem para Brasília. Brasília não, aqui mesmo. A entrevista foi marcada para a tarde. 2 horas antes, recebi uma ligação de um número desconhecido. João Carlos? Sim. Aqui é o assessor do deputado Germano Alves. O deputado gostaria de conversar com você. Conversar sobre o quê? Sobre um mal-entendido que aconteceu ontem. O deputado acredita que você pode ter interpretado errado uma situação. Interpretei errado 4 meninas amarradas numa van? João, o deputado gostaria de explicar pessoalmente. Pode recebê-lo hoje no gabinete dele em Brasília? Não. Como não? Não vou a Brasília. E não quero conversar com deputado nenhum. João, o deputado está tentando ser cordial, mas ele tem outros meios de resolver questões. Está me ameaçando? Estou oferecendo uma oportunidade de diálogo. Então, a resposta é não. E se ele quiser conversar comigo, que venha aqui. Desliguei. 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Número diferente. João Carlos? Aqui é o Coronel Fábio Sampaio, do Comando Militar do Planalto. Meu sangue gelou. Exército. Coronel. João, preciso que você entenda uma coisa. O que você presenciou ontem fazia parte de uma operação de inteligência militar, sigilosa, de interesse da segurança nacional. Operação de inteligência que envolve transportar crianças amarradas? João, você não entende a complexidade da situação. Estávamos infiltrados numa rede de tráfico tentando identificar os envolvidos. Infiltrados transportando as vítimas? Era necessário para manter a credibilidade da operação. Não acreditei numa palavra, mas deixei ele continuar. João, o que eu preciso que você entenda é que sua interferência prejudicou uma investigação de 2 anos. Criminosos fugiram, evidências foram perdidas. E as meninas? As meninas estão seguras agora, que é o que importa. Coronel, com todo respeito, o senhor está mentindo. Silêncio do outro lado. João, vou dar um conselho. Esqueça o que viu. Não dê entrevistas. Não faça denúncias. E, principalmente, não continue se metendo em assuntos que não entende. E se eu não esquecer? Então você vai ter problemas. Problemas que nem imagina.
Coronel, o senhor pode me ameaçar quanto quiser, mas enquanto eu estiver vivo, vou continuar salvando crianças. João, você tem uma filha adolescente, não tem? Mariana? Meu mundo parou. O que você disse? Apenas comentando que é importante um pai cuidar bem da família, principalmente numa época perigosa como a que estamos vivendo. Ameaça direta. Contra Mariana. Coronel, se alguma coisa acontecer com minha filha... Não precisa acontecer nada, João, desde que você seja razoável. Desliguei o telefone. As mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva. Eles tinham acabado de cometer o maior erro possível. Ameaçar Mariana. Liguei para Cleusa. Pega a Mariana agora e vai para a casa da Rosana. Agora. João, o que houve? Eles ameaçaram a Mariana. Vocês não podem ficar aqui. Meu Deus, João, faz o que eu estou falando. Pega algumas roupas e vai. Eu cuido do resto. 1 hora depois, elas estavam na estrada para Brasília. Mariana chorou. Não queria me deixar. Mas eu prometi que logo nos encontraríamos. Às 5 da tarde, a equipe do Jornal Nacional chegou. Roberto Mendes era um jornalista experiente, acostumado com histórias pesadas. João, antes de começar a entrevista, preciso te avisar. Estamos recebendo pressão para não exibir essa matéria. Pressão de quem? Dos mesmos poderosos que você enfrentou. Mas vamos exibir mesmo assim. O país precisa saber. A entrevista durou 2 horas. Contei tudo. O desaparecimento de Mariana, a casa abandonada, o posto na BR-060, o deputado, as ameaças. João, você não tem medo de represálias? Tenho, mas tenho mais medo de não fazer nada e deixar outras crianças sofrerem. E qual é o seu plano agora? Continuar. Junto com outros caminhoneiros, vamos criar uma rede de proteção para crianças nas estradas do Brasil. Porque se o governo não consegue proteger, nós vamos proteger. Mesmo com os riscos? Mesmo com os riscos. A entrevista foi ao ar no dia seguinte. Em poucas horas, meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, políticos, gente oferecendo apoio, outros fazendo ameaças. Mas a ligação mais importante veio de um número que eu não esperava. João, aqui é a doutora Sandra Mendes. Doutora, como está? Preocupada com você, mas também esperançosa. E por quê? Porque depois da sua entrevista, nossa central de denúncias recebeu mais de 200 ligações. Gente relatando casos suspeitos, oferecendo informações, querendo ajudar. 200 ligações? Sim, e tem algo mais. Recebi uma ligação do Procurador-Geral da República. Ele quer criar uma força-tarefa nacional para combater o tráfico de crianças. E quer você como consultor. Eu? Você, João. Porque você fez o que ninguém conseguiu. Expôs a rede, salvou as crianças e mobilizou a opinião pública. Pensei em Mariana, escondida em Brasília. Pensei em Ana, Beatriz, Carla e Sofia, finalmente em casa com suas famílias. Pensei em todas as outras meninas que ainda estavam presas em casas abandonadas, em vans, em lugares que eu nem imaginava. Doutora, aceito, mas com uma condição. Qual? Minha filha e minha ex-mulher ficam sob proteção policial até isso acabar. Considerado aceito. Então vamos trabalhar. Naquela noite, sozinho na minha casa vazia, olhei pela janela para a estrada. Amanhã eu estaria lá de novo, dirigindo, procurando, ouvindo, porque havia aprendido uma coisa: quando você escuta o primeiro grito de socorro, não consegue mais parar de escutar. E enquanto houvesse gritos, eu estaria ouvindo. O deputado Germano Alves e o coronel Fábio Sampaio achavam que podiam me calar com ameaças. Estavam muito enganados. A briga estava apenas começando. 6 meses depois da entrevista no Jornal Nacional, eu estava dirigindo pela mesma BR-153, onde tudo começou. Mas desta vez, não estava sozinho. No banco ao lado, Mariana me acompanhava. Era férias escolares e ela tinha insistido em vir comigo numa das operações da Força Tarefa.
Pai, conta de novo como foi que você escutou meu grito naquela noite. Filha, você já ouviu essa história 1000 vezes, mas eu gosto de ouvir, porque foi aí que tudo mudou. Ela tinha razão. Tudo tinha mudado. A Operação Estrada Limpa, como passou a ser chamada, tinha se tornado a maior investigação sobre tráfico de crianças da história do Brasil. Em 6 meses, foram resgatadas 127 meninas e 43 meninos. Presos 89 criminosos, incluindo 3 deputados federais, 1 senador, 12 prefeitos e 7 oficiais militares. O deputado Germano Alves estava na cadeia, aguardando julgamento. O coronel Fábio Sampaio tinha sido expulso do exército e também preso. A rede que parecia intocável tinha desmoronado como castelo de cartas. E tudo porque um caminhoneiro solitário escutou um grito de socorro e decidiu agir. Pai, para ali naquele posto, quero ver uma coisa. Era o posto onde resgatei Ana e as outras meninas. Agora tinha uma placa na entrada. Posto Parceiro, Rede de Proteção às Crianças. O frentista que me deu as informações naquela noite, Rogério, tinha se tornado coordenador regional do programa. Seu João, ele gritou quando me viu. Como vai, herói? Para com isso, Rogério. Herói é você que teve coragem de falar. Herói somos nós todos. Olha só. Ele apontou para uma parede onde havia fotos de todas as crianças resgatadas. 170 rostos sorrindo, abraçados com suas famílias. Ana passou aqui semana passada, disse Rogério. Está bem, estudando, quer ser policial quando crescer. Mariana olhou para a foto de Ana na parede. Pai, vocês salvaram todas essas crianças? Não, filha, salvamos juntos. Eu, você, os caminhoneiros, a polícia, os jornalistas, gente como o Rogério, cada um fez sua parte. Pegamos a estrada novamente. O celular tocou. Era o Paraíba, agora coordenador da Rede Nacional de Caminhoneiros pela Proteção Infantil. Cabecinha, temos movimento suspeito na BR-364, perto de Cuiabá. Van branca, mesmo padrão de antes. Polícia foi avisada? Já estão a caminho, mas queria que você soubesse. Obrigado, irmão. Nos últimos 6 meses, a rede de caminhoneiros tinha se espalhado por todo o país. Mais de 2.000 motoristas voluntários, treinados para identificar situações suspeitas, equipados com um aplicativo especial para fazer denúncias diretas para a Polícia Federal. O aplicativo Alerta Estrada tinha recebido mais de 10.000 denúncias, resultando em centenas de operações. O que começou como um grupo de WhatsApp tinha se tornado um sistema nacional de proteção. Pai, você acha que acabou? Que não tem mais criança sofrendo? Filha, infelizmente ainda tem, mas agora tem muito mais gente prestando atenção, muito mais gente disposta a ajudar. E você, vai continuar? Olhei para ela pelo retrovisor. Mariana tinha crescido muito nesses meses, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O trauma do sequestro tinha se transformado em determinação de ajudar outras crianças. Vou, filha. Enquanto houver uma criança precisando de ajuda, vou continuar. Então eu vou continuar também? Como assim? Decidi o que quero ser quando crescer. Quero trabalhar salvando crianças, igual a você, igual a doutora Sandra. Senti um orgulho imenso. Minha filha, que poderia ter se tornado mais uma vítima, tinha escolhido se tornar uma defensora. Chegamos em Palmas no final da tarde. Era nossa base de operações agora. Eu tinha deixado a vida de caminhoneiro comum para me dedicar integralmente à coordenação da rede de proteção. Na sede da Força Tarefa, a doutora Sandra me esperava com novidades. João, tenho uma notícia boa e uma ruim. Fala logo, doutora. A boa. Acabamos de desmantelar a última célula conhecida da rede. Prendemos 15 pessoas em Roraima. Resgatamos 8 crianças. E a ruim? A ruim é que descobrimos evidências de que estão tentando reorganizar a rede. Outros estados, outros métodos. Suspirei. Sabia que seria assim. Criminalidade organizada é como erva daninha.
Corta uma parte, brota em outro lugar. Mas João, continuou a doutora, tem uma diferença agora. Qual? Agora eles sabem que estamos vigiando. Sabem que cada posto, cada estrada, cada movimento suspeito pode ser denunciado. Sabem que não vão conseguir operar na sombra como antes. Era verdade. A própria existência da rede de proteção tinha se tornado um deterrente. Criminosos pensavam 2 vezes antes de transportar crianças pelas estradas, sabendo que 2.000 caminhoneiros estavam atentos. Doutora, recebi uma proposta para escrever um livro contando essa história. Vai aceitar? Não sei, não me considero escritor. João, você salvou mais de 170 crianças. Criou um sistema nacional de proteção. Derrubou uma rede de criminosos que operava há décadas. Se isso não vale um livro, o que vale? Mariana se aproximou. Pai, escreve sim, para que outras pessoas saibam que podem fazer a diferença. Filha. Pai, lembra do que você sempre fala? Que tudo começou porque você escutou um grito? Lembro. Então, escreve para que mais gente aprenda a escutar. Naquela noite, sozinho no meu quarto, comecei a escrever. Não um livro, mas uma carta. Uma carta para todos os pais do Brasil. Se você está lendo isso, é porque também tem filhos. E se tem filhos, precisa saber, em algum lugar do país, neste exato momento, uma criança está gritando por socorro. Talvez você não escute o grito com os ouvidos, mas pode escutar com o coração. Não precisa ser caminhoneiro, não precisa ser herói. Precisa apenas estar atento. Precisa saber que a diferença entre uma criança salva e uma criança perdida pode ser você decidir agir ao invés de fingir que não viu. Eu era apenas um caminhoneiro solitário, fugindo da própria dor. Mas quando escutei minha filha gritando por socorro, descobri que tinha uma força que nem sabia que existia. E você também tem essa força. Use ela, porque enquanto houver uma criança sofrendo, nenhum de nós pode descansar. No dia seguinte, mostrei a carta para a doutora Sandra e para Mariana. Pai, está perfeita, mas faltou uma coisa. O quê? Faltou falar sobre esperança. Como assim? Fala que não importa quão escura pareça a estrada, sempre tem uma luz no fim, sempre tem alguém escutando, sempre tem esperança. Acrescentei as palavras de Mariana. E percebi que ela tinha razão. Esta história não era sobre crime, violência ou medo. Era sobre esperança. A esperança de um pai que não desistiu de procurar. A esperança de meninas que não pararam de gritar. A esperança de caminhoneiros que decidiram escutar. A esperança de um país que descobriu que pode proteger suas crianças. 2 anos depois, o livro O Grito na Madrugada tinha vendido mais de 500.000 cópias. Toda a renda foi destinada para um fundo de proteção às crianças vítimas de tráfico. Mariana, agora com 17 anos, tinha criado um projeto na escola para ensinar crianças sobre segurança e prevenção. Ana, a menina que escrevia o nome na parede da casa abandonada, tinha se tornado símbolo nacional da luta contra o tráfico infantil. O programa Alerta Estrada tinha sido adotado por outros países da América Latina. A rede de caminhoneiros tinha se expandido para incluir taxistas, motoristas de aplicativo, funcionários de postos de gasolina. Mas a vitória mais importante não era estatística, era pessoal. Era ver Mariana sorrindo sem medo. Era receber cartas de mães agradecendo por terem suas filhas de volta. Era saber que numa estrada qualquer do Brasil, um caminhoneiro estava atento, escutando. Hoje, quando paro num posto para abastecer, os frentistas me reconhecem. Não como herói, mas como alguém que fez o que qualquer pai faria. Ouviu o grito da própria filha e decidiu que nenhuma outra criança passaria pelo mesmo sofrimento. Às vezes, sentado na cabine do caminhão, olhando para a estrada infinita à minha frente, eu penso, e se naquela noite eu tivesse ignorado o grito? E se tivesse passado direto, fingindo que não ouvi, mas não ignorei? E essa foi a diferença.
Porque no final das contas, nossas vidas mudam nos momentos em que decidimos escutar ao invés de fingir que não ouvimos. Nos momentos em que decidimos agir ao invés de passar direto. E enquanto houver estradas no Brasil, enquanto houver caminhoneiros dispostos a escutar, nenhuma criança vai gritar sozinha na escuridão. Esta é minha promessa. Esta é nossa promessa. Porque quem escuta um grito de socorro uma vez, nunca mais para de escutar. E esse é o verdadeiro sentido da palavra estrada. Não o asfalto que pisamos, mas o caminho que escolhemos seguir. Eu escolhi o caminho da esperança. E você? Que caminho vai escolher? Na estrada da vida, há buracos que viram cicatrizes. Mas quando o amor dirige, sempre dá para voltar para casa.